A paz do Senhor Jesus. Está começando agora mais um momento especial de oração do Dormindo com Deus. Enquanto muitos estão se preparando para descansar, nós vamos colocar a nossa vida e a nossa família diante do Senhor. Hoje continuamos com a campanha Família no Altar de Deus e a palavra de Deus declara em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você puder, escreva nos comentários o nome da sua família. Agora acalme o seu coração, diminua as preocupações do dia e vamos entrar juntos na presença de Deus. Mas antes, eu gostaria de abrir aspas aqui para falar para você. Às vezes, irmãos, as pessoas pedem oração. E a palavra de Deus diz que no momento de dificuldade é para nós se comunicarmos com os santos. Mas, irmãos, é necessário que também nós façamos a nossa parte. É necessário que nós também venhamos orar. É necessário que nós também venhamos jejuar. A palavra de Deus nos diz que há caças de demônios que elas só saem com jejum e oração. Às vezes, irmãos, tem lutas. Há demônios que, no caso da família ali, do casamento, ele só sai o adultério, o espírito do adultério, ele só sai com a obediência à palavra de Deus. Não é expulsando, você não vê na igreja o demônio do adultério manifestando. Você também não vê o demônio do adultério ali explícito na igreja. Tem o demônio da pombagira, entre outros demônios, mas espíritos. Mas o do adultério, a palavra de Deus diz que é a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão e o adultério. Irmãos, é necessário que para este demônio cair por terra, este espírito, somente a obediência pela palavra. Não é a oração, não é o jejum, mas é a obediência pela palavra de Deus. Há demônios, irmãos, que você vai expulsar e ele vai sair. E há outros que é preciso jejum de 1 dia, 2 dias, potestades e principados precisam de oração e jejum de vários dias. E tem pessoas, irmãos, que muitas das vezes eles querem receber a bênção, mas ele não ora, ele não jejuma, ele não tem uma vida de santificação, ele não vigia nas suas palavras. Às vezes ele mesmo tem amaldiçoado a sua própria casa, tem amaldiçoado a sua própria família, o seu próprio casamento, o seu próprio esposo ou sua própria esposa com as suas palavras, ou seus filhos também com as suas palavras. Então, irmãos, é necessário nós pedirmos perdão para Deus, porque as pessoas ali, a palavra de Deus nos diz que os fariseus e os escribas estavam questionando Jesus acerca dos discípulos estarem comendo. E Jesus disse que era para eles se preocuparem não com o que entrava, mas com o que saía da boca. E é isso, irmãos, que nós precisamos se preocupar, com o que tem saído da nossa boca. Às vezes a nossa casa tem passado por dificuldades, nós às vezes temos passado por luta e é a repercussão das nossas profecias, das nossas palavras no momento de ira, às vezes no momento que nós não pensamos e falamos. Então que nós sejamos mais vigilantes, mais sensatos, mais moderados nas nossas palavras, mais prudentes. E às vezes o inimigo tem achado brecha para lutar dentro da nossa casa, lutar dentro da nossa família. E a brecha nós que temos aberto com as nossas próprias palavras, com as nossas próprias profecias, vamos dizer assim. E nós temos poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser 2 tipos de fonte. Ou nós somos água boa, doce,
ou nós somos água salgada, amarga, e que tipo de fonte você tem sido dentro da tua casa. Sabe, irmãos, nem tudo que vem à boca às vezes nós devemos falar, mas nós precisamos reter mais as palavras, por isso que nós temos 2 ouvidos e para ouvir mais, somente uma boca. Porque no livro de Tiago nos diz que a nossa língua é um pequeno leme, mas que pode levar para o inferno. Então, irmãos, que nós venhamos orar com sabedoria, que nós venhamos falar com sabedoria e não venhamos nós próprios nos amaldiçoarmos, porque nós mesmos vamos sofrer as consequências das nossas próprias palavras. Amém, irmãos? Vamos orar então. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta noite, Senhor, nós entramos na Tua presença, depois de um dia inteiro de trabalho, Senhor, de lutas e responsabilidades, nós paramos agora, Senhor, para descansar na Tua presença. Senhor, nós entramos, Senhor, esta noite, Senhor, na Tua presença, e entregamos tudo, Pai, nas Tuas mãos. Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que guarde o nosso lar, guarde a nossa casa, guarde a nossa família, Senhor. Que esta noite seja uma noite de paz e de descanso na presença do Senhor. Pai, direcionado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, eu peço para que o Senhor venha nos dar sabedoria nas nossas palavras, para que o Senhor venha guardar, Pai, a porta dos nossos lábios, venha guardar a nossa língua, nós sejamos prontos a falar, tardios, Senhor, prontos a ouvir, tardios a falar, Senhor. Venhamos refrear nossa língua, que venhamos falar menos, ouvir mais. E sejamos brandos, Senhor, nas nossas palavras. Senhor, e se tem alguém, Senhor, passando por luta, Senhor, passando por prova, por tribulação, Senhor, que abriu brecha, Senhor, para que o inimigo lutasse através das suas próprias palavras, Senhor, e venha ser repreendido em nome do Senhor Jesus. O Senhor venha perdoar, Senhor, as nossas palavras, aquilo que nós falamos sem pensar, aquilo que nós não vigiamos, aquilo que fomos insensatos, imprudentes, levianos, Senhor, insensatos, impetuosos, impenitentes, Senhor. E agimos ou falamos, Senhor, iniquamente, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, aquilo que saiu da nossa boca. Aquilo, Senhor, que às vezes nós não falamos, mas pensamos, Senhor. Não proferimos, Senhor, mas pensamos em proferir. Senhor, mas que venhamos reter as palavras, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, que o Senhor venha direcionar esta oração, Senhor, e todos os 7 dias, Senhor. Pai, de oração, Senhor. Todos os dias de campanha deste canal, que o Senhor venha nos dar sabedoria, venha nos direcionar na palavra, venha nos direcionar, Senhor, na meditação, venha nos direcionar, Senhor, em cada palavra da oração, Senhor. Pai, que o Senhor venha encher a nossa boca com a Tua palavra, Senhor. Pai, venha repreender toda a frieza, Pai, toda a geleza, todo o principado, todo o príncipe das trevas que tem agido e operado dentro, Pai, dos casamentos, agido e operado, Pai, dentro, Pai, dos matrimônios, dentro das casas, Senhor. Pai, aonde o inimigo mais tem lançado seta, Pai, tentado atingir, colocando divisão, Senhor, no meio do casal. Senhor, porque nós podemos passar por luta, Pai, passar por prova, passar por dificuldade, Senhor, mas se nós tivermos uns aos outros, Senhor, dentro da família, dentro do casamento, Pai, Senhor, dentro da casa ali, Senhor, nós vamos avançar, vamos vencer, mas quando o Senhor está dividido, quando estamos brigados, Senhor, nem a comida vai, nem a comida desce, Senhor, nada vai bem. Senhor, mas que o Senhor venha nos dar sabedoria diante das circunstâncias, as situações que têm se apresentado diante de nós, Pai. Diante das lutas, das provas, das barreiras, Pai. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, que sejamos diligentes, que sejamos sensatos, moderados, lenientes. Senhor,
Eu coloco tudo, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, eu quero consagrar a Ti, Senhor, a nossa noite, colocando, Senhor, pela 4ª vez, Senhor, a nossa família no Teu altar. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, o nosso lar. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, a nossa família, o casamento, Senhor. Pai, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, os filhos, os pais, os parentes, Senhor, toda a nossa família, Pai, entregar, Pai, e colocar diante do Teu altar, Senhor. Porque, Pai, todos eles pertencem ao Senhor. Pai, repreenda toda maldição hereditária, toda maldição familiar. Repreenda, Pai, toda palavra de maldição que foi jogada, Pai, sobre essa família, sobre este casamento, sobre estes filhos, sobre, Pai, estes parentes, Pai. Senhor, repreenda, Pai, toda maldição que foi jogada sobre este lar. Queima, Senhor, toda a inveja, Pai. Repreenda, Senhor, todos os dardos inflamados do maligno, toda a brecha que Satanás achou para lutar, Pai, no meio deste casamento venha ser repreendido. Toda brecha, Pai, que o inimigo achou para lutar contra estes filhos venha ser repreendido, venha ser fechado. Toda brecha, Pai, que o inimigo achou para lutar contra estes pais, contra os familiares, Pai, venha ser repreendido. Toda brecha, Pai, que o inimigo achou para lutar contra este lar venha ser repreendido. Senhor, eu quero declarar mais uma vez, a nossa família está no Teu altar, Pai, e pertence a Ti, Senhor. Assim, Pai, como Josué, nós também declaramos a nossa casa, a nossa família e os nossos parentes servirão ao Senhor. Pai, visita agora os lares que estão feridos, as famílias que carregam dentro da casa, Senhor, mágoas antigas, palavras que machucaram, brigas mal resolvidas, feridas emocionais, Senhor. Senhor, cura essas feridas, traz reconciliação, traz perdão. Que dentro, Pai, de cada casa volte a existir o amor, o respeito, a paz. Senhor, nós colocamos os filhos diante do Senhor, Pai. Guarda, Pai, todos os filhos, Pai, distante do mundo, Senhor. Livra, Pai, os filhos do mundo. Senhor, livra, Pai, das drogas, das más amizades, das más companhias, Senhor. Da violência, dos laços, Senhor, do inimigo, das armadilhas espirituais, Senhor. E os filhos tenham, Senhor, o temor a Deus, a sabedoria que vem do alto, a direção do Espírito Santo. Senhor, levanta filhos, Pai, que caminham nos caminhos do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos agora, Senhor, em batalha espiritual pelas famílias, Pai, que todo espírito que tenta destruir os lares seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito da separação sai em nome de Jesus. Todo espírito de vício sai em nome de Jesus. Todo espírito de confusão sai em nome de Jesus. Todo espírito de opressão sai em nome de Jesus. Nós repreendemos agora. Toda a obra do inimigo contra esta família seja quebrada. Nós declaramos que Jesus governa este lar, que Jesus governa a nossa casa, que Jesus governa a nossa família, os nossos parentes, em nome de Jesus. Pai, enquanto nós dormimos, Pai, guarda a nossa casa. Coloca os Teus anjos ao redor do nosso lar, Pai. Protege a nossa família de todo mal. Livra, Pai, dos acidentes. Livra, Senhor, das doenças, dos ataques espirituais, dos pesadelos, das perturbações. Que a nossa casa seja coberta, Pai, pela presença do Senhor. Pai, nós declaramos nesta noite que a nossa casa pertence ao Senhor, que a nossa família pertence ao Senhor, que a nossa casa será um altar de Deus. Senhor, que a nossa casa seja abençoada, que
os nossos filhos sejam guardados e que a paz habite dentro do nosso lar. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: a minha família está no altar de Deus. Coloque também o nome da sua família para nós continuarmos orando. Agora descanse na presença de Deus, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família durante toda esta noite. Boa noite, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.